Oi, gente, quem diria que a gente ia voltar, né? Ah, não, que coisa. O governo me manda um PET avaliativo com um tanto de pergunta que é muito difícil. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar vocês a construir a resposta aí e não obrigar ninguém a ficar respondendo sim, sim, sim. As respostas estão muito pequenas, resolvi fazer o mínimo possível e com algumas imagens só para você lembrar que é o assunto da matéria, combinado? A questão número 1, que está na página 24, ela já pede um negócio bem complicado, que é colocar as características principais da Idade Moderna e da Idade Média. Só que esse período foi um período muito longo, então colocar assim uma palavra ou explicar com poucas linhas é muito difícil. Mas a gente vai tentar fazer só para o negócio ficar pronto. A primeira linha está falando das mudanças políticas. Enquanto na Idade Moderna há o surgimento de um rei que centraliza as decisões, na Idade Medieval havia uma descentralização na mão dos senhores feudais. Socialmente, a Moderna tem a emergência da burguesia e aí a sua articulação principalmente, enquanto na Idade Medieval haviam grupos que não tinham mobilidade social, então se nascia dentro daquele grupo, a chance de você mudar era muito pequena. Economicamente, a Idade Moderna tem o surgimento, a expansão do comércio, enquanto a medieval é principalmente da agricultura. É na Idade Moderna que acontece a Reforma Protestante, que é a grande mudança religiosa, enquanto na medieval há um crescimento profundo da Igreja Católica. A número 2 aí, que está na página 24, relembra a participação de Portugal e da Espanha nas grandes navegações e pergunta por que foram esses países os pioneiros na busca por uma rota para o Oriente. A gente vai colocar em item para ficar mais rápido. Primeiro, Portugal e Espanha, em especial Portugal, foram os primeiros países a terem um rei que centralizava as decisões políticas e econômicas. E isso é muito importante, porque assim o rei conseguia reunir todo o dinheiro que ele precisava para uma aventura como essa. Segundo, os dois países eram entrepostos comerciais há muito tempo já, então havia um grupo, uma burguesia que lucrava com esse comércio. Houve, nesses países, aperfeiçoamentos náuticos, especialmente em relação à caravela, que era uma embarcação mais leve que comportava mais produtos, assim ajudando mais no comércio. Por fim, os dois países são privilegiados em relação à posição geográfica, já que eles estão cercados tanto ao sul pelo Mediterrâneo quanto pelo Oceano Atlântico. Então, eles já conheciam aquele lugar e já tinham portos direto para o Atlântico. A número 3 pede para citar e explicar cada um dos grupos da sociedade colonial da América Espanhola. Aí a gente vai na pirâmide social da América Espanhola para a gente conseguir achar. No topo tem os espanhóis, que eram os responsáveis pela administração, eles também são chamados de chapetones. Abaixo deles, os criolhos, que são os filhos de espanhol, que eram elite colonial, donos de terras também. Abaixo, os mestiços, que eram trabalhadores braçais desqualificados. Por fim, a maior parte da sociedade colonial espanhola era composta por indígenas e uma parte negros também, principalmente ali nas Antilhas, que eram escravizados e trabalhavam nas minas e uma parte deles também na agricultura. A número 4 pede um negócio bem complicado. Pede para você explicar as relações entre os europeus, os nativos, que são os indígenas, e os escravizados que vieram da África no período entre 1500 e 1530, que é aquele período em que Portugal não tinha colonizado o Brasil ainda. Ele vinha aqui, buscava pau-brasil e ia embora. Aí eu tentei fazer uma resposta pequena para ficar mais fácil aí, né? Entre 1500 e 1530, os portugueses não ocuparam efetivamente o território brasileiro, explorando apenas a extração do pau-brasil, que era feita numa relação baseada no escambo com os indígenas. Só lembrando aí o que é o escambo, que é aquela relação, que é uma relação comercial, mas não baseada em valores, em que se troca uma coisa por outra. A número 5, que está na página 25, trata da relação entre as bandeiras e as missões jesuíticas. Aí eu achei importante a gente relembrar isso. Missões jesuíticas eram aqueles aldeamentos feitos pelos jesuítas, os padres jesuítas,
para catequizar e ensinar para os indígenas o modo de vida português. Aí pergunta assim: por que a preferência pelos indígenas das missões? Qual era o papel das bandeiras e moções para a ocupação do interior do Brasil? Aqui é o mapa que a gente usou quando a gente estava falando sobre isso. Nesse mapa, a gente observa o seguinte: essa rota que está aí em laranja são bandeiras de aprisamento. O que é isso? Eram bandeiras que buscavam missões jesuítas para atacar, pegar esses indígenas e escravizar, já que a escravidão indígena era comum em São Paulo. Agora, essas rotinhas que estão aí meio de cinza são monções, que eram também bandeiras de aprisamento, mas que buscavam os indígenas pelo interior do Brasil, seguindo o leito dos rios. Tá aí uma imagem para vocês verem. Aí o que acontece? Por que buscar indígenas das missões? Porque os indígenas das missões, eles já estavam catequizados, muitos já falavam português e já conheciam o trabalho. Nessa busca, as monções e bandeiras adentraram no território, deixando uma trilha de rotas, de pequenas cidades, de povoados, ocupando assim o interior do Brasil. A última questão, graças a Deus aí, explica as formas de resistência praticadas pelos escravizados contra o sistema no Brasil colonial. Primeira coisa, eram muitas formas. Algumas envolviam relações violentas, como assassinatos, suicídios, morte de crianças, assassinatos de bebês e destruição da propriedade dos senhores, queima de engenhos, por exemplo. Mas também haviam outras formas, ligam-se à busca de manter ou criar uma nova identidade, como a preservação da cultura, mas a forma mais comum de todas eram as fugas. Eu coloquei uma imagem da capoeira para vocês entenderem que a capoeira é sim um elemento de resistência à escravidão e que buscava também construir uma nova identidade que tivesse ligado da vida aqui no Brasil com o que havia na África. Acho que agora a gente realmente acabou. Parabéns para você que chegou até aqui. E se você ainda está faltando alguma coisa, procura aí no canal que você vai achar. A gente tem desde o PET 3 até o PET avaliativo. Acabou, né, gente? Abraço!